Cooperativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. E o programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Câmpara de Oliveira, médico traumatologista, e ele que viajou recentemente para a Confederação Brasileira de Pádel, que aconteceu em Dubai, e ele é o médico da Confederação Brasileira de Pádel. Muito obrigada por estar aqui, Dr. Eduardo. Conta pra gente então como é que foi essa experiência agora recente em Dubai. Perfeito. É uma experiência muito gratificante, né? Primeiro, ser reconhecido como médico da Confederação Brasileira Profissional de Pádel, né? É uma honra poder participar disso. Agora, nos últimos 14 dias, nós ficamos 14 dias em Dubai para poder disputar o campeonato mundial de pádel, né? E só que antes do campeonato nós fomos recebidos durante 4 dias por um clube que é o ISD Pádel lá de Dubai, que foi nosso principal patrocinador, onde a gente pôde trocar experiência com o pessoal local, né? Tanto com a prática do esporte quanto a própria recuperação dos atletas, né? Eles nos disponibilizaram através da Eupepsia, que é um clube, um centro de recuperação de atletas, câmeras hiperbáricas, botas de compressão, câmeras criogênicas, né? Para a gente poder fazer um link, digamos assim, não só da parte esportiva, né, que seria a prática dos atletas, mas também a gente poder fazer linkar a parte médica e fisioterápica com isso, né? Então foi uma experiência muito gratificante e de crescimento profissional muito grande nesses 4 dias, né? Depois desses 4 dias nós fomos para o campeonato, realmente, o clima de campeonato mundial, que é algo surreal, né? Tu fazer essa disputa entre todos os países é algo realmente fora de série, né? A gente não teve um resultado tão satisfatório esse ano por algumas outras questões, né? A masculina acabou ficando em 5º lugar e a feminina em 9º. Mas a experiência é sempre maravilhosa. E quantos países disputaram em Dubai? Foram 21 países. 21 países. 21 países, isso. E os patrocínios? A gente estava conversando anteriormente, né? Sim, que sim. No Brasil nós não temos grandes incentivadores. Exato. Que no caso a Seleção Brasileira de Pádel teve um patrocínio de uma empresa de Dubai. Isso. Olha que interessante. Pois é. Na verdade, isso é uma grande questão até da questão do incentivo ao esporte aqui no Brasil, né? O pádel, como a gente mesmo estava conversando, é um dos esportes que mais cresceu no mundo e começou a ter visibilidade há pouco tempo, né? Eu digo que ligar a chave, na verdade, do pádel foi o início da pandemia, né? A prática do esporte começou a crescer neste momento, por ser um esporte que envolve 2 atletas de cada lado, né, como uma dupla, mas com um espaço, digamos assim, que seria aceitável para a prática durante a pandemia. Então isso acabou trazendo muitos praticantes, fazendo uma aderência a esse esporte e crescendo de uma forma absurda, digamos assim, né? Mas mesmo assim, por ser um crescimento recente, digamos assim, os patrocinadores ainda não enxergaram como algo lucrativo, talvez. Né? Em compensação, tem outros países do mundo, como Espanha, Argentina e alguns outros, inclusive Portugal, que está crescendo muito, que já enxergam de uma outra forma. Já tem investimento maior, já tem uma visibilidade maior e um retorno muito maior. Então, Dubai nos abraçou, digamos assim, foi um dos nossos patrocinadores, o próprio clube lá, e nós fomos recebidos de uma forma extraordinária. Dubai é encantador, né? Eu me apaixonei quando eu conheci, eu achei a organização da cidade, as pessoas são muito receptivas, sim, né? Sim. Na verdade, tem pessoas de diversos países no mesmo local, né? E essa troca de culturas acaba sendo algo fantástico, né? Pra gente ter uma ideia, nós tivemos um show particular nos primeiros 4 dias com a banda The Wailers, que é a banda foi Bob Marley e The Wailers, né? Obviamente hoje não temos mais o Bob Marley, sim, mas o The Wailers continua. E tivemos um show privado com eles para a seleção brasileira. Que fantástico. Então foi algo fantástico. Fora a troca de experiência com outros médicos, né? Médicos Exato. do mundo inteiro, médicos que conseguem aproveitar a tecnologia de ponta desses países de primeiro mundo, né? Exato. Eu sempre digo que para a questão médica, esse networking, essa troca de experiência com os médicos de outros países, é algo fantástico, né? Não tem valor, né? Acho que eu até comentei contigo que este ano acabei conhecendo, na verdade foi o médico da Itália, que é o Nicola, veio se apresentar para mim. Ele foi médico do Federer e outros atletas famosos.
E como ele veio se apresentar para mim, eu até fiquei surpreso e me fazer alguns convites. Isso até me surpreendeu, como que um médico da Itália, de Roma, conhece alguém do interior do estado de Santa Maria. Que fantástico. Então, essa experiência, esse título, digamos assim, me possibilita ter essas trocas, né? Que coisa fantástica, porque a tua formação em medicina foi em Santa Maria, fizeste a especialização em traumatologia e depois a especialização em cirurgia de mão e microcirurgias. Isso, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Exatamente. E falando do esporte, ano passado vocês foram, a Confederação Brasileira de Pádel foi também disputar o campeonato no Catar, em Doha. Catar. Isso, em Doha, né? O Mundial do ano passado era o Mundial de 2020, que foi, teoricamente, postergado por causa da pandemia, né? Então nós tivemos 10 dias em Doha, que, como estava sendo meu primeiro Mundial, então foi algo, para mim, mais surreal ainda, né? Tá naquele momento vendo os jogadores que eu via até uma semana atrás na TV, todo domingo, convivendo do lado, um do outro, trocando informação, conversando, tietando no primeiro ano, né? Não vou mentir, tietei muitos jogadores, né? E realmente essa troca cultural, essa possibilidade de conviver com todo esse povo, esse pessoal que é especializado nisso há tanto tempo, realmente não tem preço. Que coisa bacana. E o Catar também ele é muito parecido, né? Ele tem uma característica muito parecida com o Dubai também, né? São países muçulmanos e que são extremamente desenvolvidos também, né? A tecnologia, com poder aquisitivo muito forte, né? Isso. Mas o Catar é um país um pouquinho mais fechado que Dubai. Desculpa, Dubai não é um país, né? Que é o Emirados Árabes, né? No Catar, na verdade, o que eles têm? Eles têm ainda uma questão cultural muito fechada no sentido de crenças, tá? Eles não possibilitam algumas coisas, apresentam restrições em relação às outras, né? Mas, obviamente, nós como estrangeiros num país distante, só nos cabe respeitar isso e acatar algumas coisinhas, né? Mas sempre essa troca de cultura é maravilhosa, né? Já no Emirados Árabes, hoje em dia eles são muito mais abertos, né? Essa questão da mulher poder dirigir lá no Catar já não é mais tão aberto, tão possível, né? Outras questões também, até de aceitação de prática de esportes. Esse ano foi a primeira vez na história que a premiação, tanto da masculina quanto da feminina, foi igualitária. Ai, que fantástico. E foi que bom, justo no Emirados Árabes. A primeira vez na história que o Emirados Árabes teve um time feminino disputando algum esporte, no caso no pádel, né? Elas estavam praticando de burca, mas elas estavam praticando. Um calor de 37 graus, mas elas estavam praticando. Né? É fascinante. Né? É fascinante. É fascinante, exato. E vamos falar então um pouquinho agora, doutora, a questão do trabalho do médico em si, né? E não só na seleção brasileira, mas para quem é praticante, porque em Santa Maria, né? Nós estamos falando aqui de Santa Maria. Em Santa Maria virou uma febre, né? Sim. As pessoas se apaixonaram, estão jogando todos os dias. Sim. E a gente sabe que as pessoas vão confraternizando com os amigos também, é uma forma de relacionamento, mas também precisa ter alguns cuidados médicos, né? Para não criar lesão, o esforço repetitivo. Então, quais são os cuidados que esses atletas ou os praticantes ou os adeptos a esse esporte precisam ter? Perfeito. Só para caracterizar, na verdade, o esporte, tu disse de uma forma muito maravilhosa, o pádel hoje em dia ele abrange a prática desde criancinhas até mulheres, homens, idosos. Esses dias estava chegando lá no Esquadra, que é um dos clubes, tinha uma senhora de 80 e poucos anos praticando pádel. Que bacana. Né? Depois, outro dia, eu cheguei lá, tinha uma criança de 4 a 5 anos praticando pádel. Então, o esporte, o pádel em si, possibilita essa troca, é um ambiente familiar. Né? E eu acho que isso é um dos grandes motivos de atrair tanto praticante hoje em dia. Né? Em relação às lesões, é muito importante isso, principalmente para quem vai iniciar na prática. Eu sempre aconselho, o ideal realmente de tu iniciar não é entrar numa quadra, pegar uma raquete com mais 3 pessoas e ficar trocando bolinha, tá? O ideal é sempre fazer alguma aula, né? Pra ti. Por que eu digo isso? Porque na aula tu vai aprender o movimento correto da prática do esporte, vai aprender pelo menos as regras de como funciona o esporte, né? E o movimento correto, ele evita lesões. Consequentemente, o ideal seria fazer pelo menos um preparo físico, o mínimo que seja, um fortalecimento básico, né? Claro que você não vai pedir para uma criança de 4 anos fazer isso, né? Mas um adulto jovem, um adulto em si já deveria fazer isso para evitar algumas lesões, né? Porque a gente vê muito o que acontece.
eu recebo muito no consultório, muito epicondilite lateral, que é um processo inflamatório na região lateral da origem dos tendões extensores. Aqui. Isso, na origem dos tendões que fazem a extensão do punho, tá? Por que isso? Muitas vezes é ou pelo movimento inadequado na hora de bater na bolinha, ou fazer a bandeja, ou o voleio, né? Ou o peso da raquete está inadequado, ou a própria empunhadura, que é a forma que você pega a raquete, está inadequado. Por causa que o grip está muito pequeno ou o grip está muito grande. Então, tudo isso tu consegue com o teu professor, né? Fazer uma adequação para te praticar e evitar essas lesões. Né? Evitar essas lesões. Perfeito. E a questão, quando as pessoas dizem assim, ela tem aula aqui em Santa Maria, eu sei que inclusive tem alguns argentinos, uruguaios que estão dando aula aqui. Sim. Olha que bacana. O esporte começou na Argentina, né? Ele começou, na verdade, no Brasil, ele se desenvolveu nas fronteiras, né? Tanto na Argentina, no Uruguai, mas a popularidade na Argentina é muito maior. Muito maior. Hoje em dia a gente tem, como falei, vários atletas que nasceram em Alegrete ou nessas regiões, né? O próprio técnico da seleção brasileira atual, que é o Patrick, ele reside em Alegrete. Nós temos atletas que moram hoje em Madrid, que nasceram em Alegrete. Olha, né? que fantástico. Alguns de Bento Gonçalves, alguns de... O mais longe, digamos, aqui do Rio Grande do Sul é o pessoal de Santa Catarina. Né? Mas Rio Grande do Sul, hoje em dia, basicamente a seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, é formada por boa parte de gaúchos. Temos que ter orgulho disso. Que fantástico isso. E nessa experiência agora, em Dubai, nós tivemos alguns atletas que moram atualmente em Madrid, né? Isso. Nós temos, atualmente nós temos pelo menos 5 na masculina, que moram ali em torno da Espanha, e 2 atletas femininas que moram na Espanha também. Que bacana. E a questão desse movimento de tornar esse esporte, poder participar de uma Olimpíada, o que falta para ele se tornar oficial como uma atividade esportiva e disputar uma Olimpíada? Perfeito. Isso é um grande sonho de todo mundo que trabalha ou se envolve com pádel, é poder ver a prática dentro de uma Olimpíada, né? Esse ano a gente já teve um primeiro passo, que foi a inclusão, por convite, do pádel para os Jogos Olímpicos Sul-Americanos, né? Então, que foi disputado no Paraguai, inclusive. Ficamos em terceiro, se eu não me engano, na feminina e segundo na masculina. Né? Já ganhamos uma prata em ouro olímpico, digamos assim, primeira prata e bronze olímpico da história do pádel, né? Existem alguns critérios para ser incluídos um esporte como olímpico, né? Um dos primeiros dele é ser, digamos assim, ter uma organização dentro de uma federação internacional, que nós temos a FIP, que é a Federação Internacional de Pádel, né? Outros critérios envolvem a prática em pelo menos 50 países onde os homens pratiquem, né? 35 onde mulheres pratiquem, e a prática em pelo menos 3 continentes diferentes. Existem outros critérios também com questão de doping, mas isso ainda não é muito claro, né? Existem critérios também como o custo para a prática do esporte, como, por exemplo, o preço para ser disponibilizado a prática desse esporte dentro de um evento olímpico. Quanto menor, obviamente, mais fácil é de incluir, né? E também a questão do retorno financeiro, que não deixa para o Comitê Olímpico, que é o COI, né? Isso também importa para eles, né? Claro. Então, um esporte que já é televisionado, que já é visto em vários locais do mundo, onde tem um retorno, perfeito, já entra como critério. Né? Vale dizer que essa final agora do Mundial, que foi disputado entre Argentina e Espanha, como sempre, ela, se eu não me engano, ela tinha ao vivo mais de 1,8 milhões de pessoas assistindo. Isso já é uma evolução, né? Isso é uma grande evolução. Muito. Não, Né? assim, não podemos comparar com o futebol, obviamente, né? Não podemos, Ainda mas não. é um esporte que ele não tem idade. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, né, doutor? Exato. Isso é muito bom, porque a gente sabe que quando a gente vê alguns atletas do futebol, por exemplo, chegam lá com 30 e poucos anos e já estão se aposentando, dá uma dorzinha, né? Dá uma dorzinha. Tu pensa, pô... Pra gente ter uma ideia, na própria seleção nós temos o Marcelo Jardim. O Marcelo Jardim, que me perdoe falar que ele é velho, ele não é, tá? O Marcelo Jardim, ele tem 49 anos, ele é de Santa Maria. Olha e mora só, na Espanha. olha só. Ele participa do World Padel Tour, nas Sim, prévias, sim. mas ele ainda tem um rendimento com 49 anos excelente, nível profissional alto. Né? O Chico Gomes, ele tem 41 anos, foi a dupla do Marcelo neste Mundial, na grande maioria dos jogos, tem 41 anos. Quer dizer que tinha momentos que nós tínhamos 90 anos em quadra. Que né? A gente fantástico. brincava em alto nível. Né? Claro, fica difícil
tu botar 2 atletas dessa idade para competir com 2 de 18 ou 20 anos. Sim. Né? Mas o pádel tem a vantagem da questão técnica importar também muito. Não é só vitalidade. A questão técnica importa bastante. Que fantástico. És praticante do pádel também, né? Tento. Passo vergonha de vez em quando, mas amo o pádel. Mas é uma atividade física, né? Ela é uma atividade física que não é só para o atleta, né? Exato. Eu acho que isso também é uma grande dica. As pessoas estão gostando porque ela tá substituindo outros esportes. Perfeito. E confraterniza com as pessoas, porque tu precisa ter uma dupla, né? No mínimo uma dupla. Isso, na verdade o ideal é tu ter mais 3, independente de quem for, se for tua dupla ou não, para te poder praticar. Muito mais fácil do que tu achar 11. Com jogar certeza, um futebol, com certeza. 14, desculpa, futebol 7. Sim, né? sim. Tu achar 14 para jogar bola é muito mais fácil tu achar mais 13 e fechar um jogo de pádel. Exatamente. Né? Sem contar que o prazer de jogar é maravilhoso, né? Todo mundo, a gente sempre brinca que tu vai jogar pádel pela primeira vez é como se fosse uma cachaça. Vicia e não para mais. Exatamente. E Exatamente. do ponto de vista da confederação, tem alguma outra disputa agora em breve prevista ou não? Isso. Ao longo do ano, tá, de todos os anos, na verdade, são disputadas várias etapas do Campeonato Brasileiro. Tá? Essas etapas, na verdade, são organizadas pela Cobrapa, que é a confederação. Inclusive, isso entra como critério de pontuação, inclusive para uma possível escalação para a seleção brasileira. Né? Isso a nível profissional. Né? A nível amador também, porque o que acontece? No Mundial, obviamente, são só os profissionais. Mas existem campeonatos amadores, também regulados, digamos assim, pela Federação Internacional de Pádel, onde qualquer um, digamos assim, pode praticar dentro da sua categoria. Né? Hoje em dia nós temos a Open, que é a profissional, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª categoria. Em alguns clubes até tem 7ª, que é considerada iniciantes. Né? Mas nada impede de, ao longo do ano, tu fazer um campeonato dentro da sua categoria e entrar na seleção brasileira com menos de 1 ano e meio, 2 anos de prática esportiva. Olha, que loucura. Na questão amadora, mas defender a seleção é sempre uma honra, né? É uma honra, Exato. uma honra, que fantástico. E esse teu trabalho, né? Foste selecionado, isso eu acho que é importante a gente falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que começou sendo consultor dos atletas, o que faz, o que acontece. Conta um pouquinho, como é que iniciou esse teu trabalho na confederação? Perfeito. Na verdade, muitas pessoas me perguntam, até no consultório, como que tu foi selecionado? Como é que o médico aqui de Santa Maria, o meu médico de Santa Maria está aqui, é o médico da seleção brasileira, né? Perfeito. Como que aconteceu? Na verdade, um próprio amigo meu, que eu devo muito isso a ele também, que é o Lucas de Souza, né? Que aqui em Santa Maria ele é conhecido como Neguinho, o apelido dele, ele tem até um símbolo, time Neguinho, né? Ele se lesionou no México, nos campeonatos amadores lá, e me mandou mensagem, aquela famosa consulta do WhatsApp. Né? Acontece diariamente. Né? E eu acabei orientando ele do que fazer, como fazer para ele poder disputar. Era a disputa do 3º e 4º lugar lá no México. Né? Então consegui colocar ele em quadra, inclusive ganhamos o 3º lugar pela seleção brasileira naquele ano. Né? E durante outros campeonatos acabaram tendo outros atletas lesionados e acabava que meu nome era sempre lembrado. Doutor Eduardo, vamos chamar Doutor Eduardo. Pergunta para o Eduardo, né? Em determinado momento o Lucas chegou e falou, tchê, tu é o nosso médico. Tu tem que ser o médico, né? Eu recebi um telefonema do Eduardo Langer, que é o atual presidente da Cobrapa, né? Fazendo o convite. Vou te dizer que no primeiro momento eu não aceitei. Olha só. Tá? Porque eu estava no momento que ia ter o nascimento da minha filha, né? Que disparada a coisa mais importante da minha vida é ela. E pensei muito nisso, né? Até que depois de algumas semanas pensando, eu acabei vendo de uma forma mais global o que significaria isso realmente, né? O que me traria tanto profissionalmente quanto questão de gostar realmente do esporte, e acabei aceitando. Tanto que a Bibi nasceu em setembro, dia 15 de setembro. A Karina até reclama bastante disso, mas 2 meses depois eu acabei indo para o Catar, né? Então, mas graças a Deus a gente tinha todo o suporte da família. Minha sogra é a pessoa mais maravilhosa do mundo, que me ajudou muito nessa hora. E... Um abraço para a sogra aqui. Beijo, Leti, te amo também. E Karina e Vivi, amo vocês também, né? Que abraçou e me ajudou muito, nos ajudou muito, inclusive continua nos ajudando muito. Agora em Dubai ela ficou o tempo inteiro junto com a Karina e a Bibi,
neste período fora aí também. Para dar um suporte, né? Poder trabalhar com qualidade, né? E saber que tá tudo tranquilo em casa. Exatamente. Coisa boa. Parabéns. Obrigado. Eu desejo sucesso. Obrigado. E que as pessoas que agora começarem a praticar esse esporte, né, tenham esses cuidados importantes e que sejam felizes. Muito obrigada, então, pela participação. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.